paz, a bênção podermos continuar louvando na presença de Deus e ouvir sua voz, ouvir sua palavra. Queria que você pudesse voltar os seus olhos para o texto bíblico que nós vamos meditar essa noite. Quero tratar com você, iniciando essa série, esse mês, o texto que nós vamos trabalhar então durante todo o mês, o texto da carta de Paulo a Tito, e a partir do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, eu quero meditar esse mês, então, diante de algumas perspectivas, enquanto a gente vai meditar no texto, então nós vamos desenvolvendo aqui algumas questões que nós queremos trabalhar um pouco com a igreja durante todo esse mês, com você que nos visita também, que se vai visitar por toda a série. Espero que a gente possa construir então um raciocínio até lá, até o final, para que a gente possa tirar então aqui algumas verdades que possam transformar nossas vidas. O texto da palavra de Deus diz em Tito, diz assim, se você não estiver com a Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Diz assim a palavra de Deus: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens, e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Peça que o Senhor conduza você, conduza seu coração, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, mediante o estudo da palavra dEle. Coloque-se diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, Espírito de Deus, nos conduza aqui a toda a verdade, nos esclareça a Tua palavra, que a verdade da Tua palavra, Senhor, seja aquilo que realmente nos transforme, nos mude, nos traga vida. Queremos ouvir Tua voz, de forma que a realidade, as práticas da nossa vida sejam realmente produzidas, experimentadas a partir daquilo que o Senhor opera em nosso coração, em nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Nós estamos começando esse mês, então, essa série para começar, e para começar, a gente quer pensar sobre esse tema, porque na verdade o mês de fevereiro é quando o ano realmente começa para a maioria dos brasileiros, não é? A gente começa
algumas atividades, se não de forma literal, na prática, algumas coisas elas vão caindo em si, elas vão voltando à normalidade no mês de fevereiro. Ainda que você estivesse trabalhando janeiro inteiro, você percebe que a cidade fica estranha, fica ruim, não é? O trânsito libera, não é? A gente começa a andar nas ruas e de repente você leva menos tempo, e a gente está tão acostumado com o trânsito que às vezes a gente se incomoda com aquilo, né? Assim, o trânsito fica livre, diz assim, não está bom assim, se eu queria aquele trânsito parado, né? Porque janeiro é uma coisa meio esquisita, quando você permanece ali nas suas atividades normais. Mas, em segundo lugar, a gente queria meditar sobre esse tema para começar, porque na verdade, aquilo que a gente tem como ideia, como visão da palavra de Deus, do Evangelho para a nossa vida e desse movimento que o Senhor continua a fazer por toda a história, continua a realizar por toda a história, a gente entende como igreja e então a gente quer voltar um pouco a tratar esse mês sobre pessoas transformadas, relacionamentos transformados, transformando o mundo. Essa é a visão que temos como igreja, porque é assim que a gente acredita que a palavra nos apresenta esse movimento constante. O que muitas vezes a gente tenta, na nossa prática de vida, focar um tanto quanto na transformação do mundo, na melhoria das coisas. E aqui eu queria pensar com você que aquilo que há algumas décadas nós viemos pregando tanto nas nossas igrejas sobre missão integral, sobre essa ação de cuidar do homem inteiro, né? De todos os homens e do homem todo, que é um dos grandes fundamentos da missão integral, muitas vezes tem gerado em alguns crentes uma sensação de que quando ele é apenas aquela pessoa que ora, uma pessoa devota à oração, a estar na presença de Deus, a buscar a Deus para que Deus abençoe a igreja, os discipulados, as pessoas, os trabalhos da igreja, os cultos, as pregações, que Deus abençoe o pastor, que Deus sustente a família do pastor. Quando muitas vezes existem aquelas pessoas que têm toda a sua vocação voltado ali para a busca incessante em oração, a sustentação dos trabalhos em oração, muitas vezes a mensagem tão exacerbada da missão integral, que traz muito mais uma ênfase na transformação do mundo, tem gerado nos crentes uma sensação de que quando ele não está envolvido em algum trabalho nominal, em alguma ação prática, mas ele apenas é aquele que ora, parece que ele não está fazendo nada, parece que ele está andando em infidelidade a Deus, porque parece que algumas questões que são elementares, básicas da caminhada do discipulado com Jesus, elas são condicionadas pela motivação de transformar o mundo, e essa não é a transformação do Evangelho, essa não é a motivação que o Evangelho nos traz. A transformação do mundo, e por isso no gerúndio aqui, é uma ideia de que vai seguindo como consequência a transformação que Deus opera em pessoas, a transformação que Deus opera nos indivíduos, a transformação que Deus opera então nos relacionamentos que como consequência serão afetados, serão transformados. Então assim a família, a sociedade, a cidade, o bairro, as coisas que estão em nossa volta, elas vão sendo transformadas também, porque nós estamos sendo transformados. Então eu queria começar afirmando que toda sociedade deseja uma sociedade melhor. Todos nós desejamos transformação de mundo. Eu e você queremos uma sociedade melhor, queremos uma cidade melhor, queremos um bairro melhor, queremos mais segurança, queremos todas essas coisas. Todo mundo deseja um mundo melhor. Então, quando eu quero trazer algumas ênfases de forma diferenciada, eu não quero trazer de repente uma ideia de que o Evangelho não nos conduz à transformação do mundo, mas apenas que a ênfase precisa ser retomada, precisa ser resgatada, da ênfase que nós temos dado por algumas décadas e que tem feito muitas vezes que a gente só se sinta crente se a gente estiver envolvido em alguma ação social, se a gente estiver envolvido em alguma ação de fazer o bem de alguma forma na nossa sociedade. A motivação não é essa, a motivação é outra.
Isso é consequência daquilo que Deus vai nos conduzindo na sua relação. Então, talvez uma questão que a gente precise fazer é: você quer um mundo melhor? Você quer uma família melhor? Você quer relacionamentos melhores? Você quer que o seu casamento melhore? Não um casamento melhor, tá certo? Para não de repente pensar que você precisa trocar. Você quer que o seu casamento melhore? Você quer que a sua relação com filhos, com pais, você quer que isso melhore? Observe que sociedades não são transformadas. Relacionamentos, comunidades, famílias não são transformadas sem que indivíduos sejam transformados na percepção e relação consigo mesmo, mas também na percepção e na relação com o outro. É impossível querer uma transformação externa quando a percepção que temos de nós mesmos, a relação que temos conosco e a relação que temos com os outros, elas não são transformadas primeiro. Então, desejar a transformação de mundo sem perceber, antes de tudo, as bases que podem nos mover a isso, é um equívoco, é um salto maior que as pernas e sempre nos leva a cometer diversos erros, acima de tudo, contra a própria palavra de Deus, que é onde nós devemos, na verdade, buscar toda a nossa fidelidade e com todo o empenho, buscarmos ter coerência e andarmos de acordo com ela. Então, nossas melhores expectativas em relação ao mundo externo, elas são alcançadas apenas pela mudança no nosso mundo interior. As melhores expectativas que você possa ter, os melhores desejos que você pode ter a respeito de todas as questões externas a você, elas só vão ser alcançadas a partir das mudanças que são promovidas e acontecem no nosso interior. Então, na verdade, a questão que se apresenta é: mundo melhor, família melhor, casamento melhor, igreja melhor, relacionamentos melhores, trabalho melhor, bairro melhor, escola melhor, faculdade melhor, só pode vir a partir da transformação no seu mundo interior, no seu coração, na sua alma. Jamais seguindo outro fluxo, jamais seguindo outro processo. Então, pensando biblicamente em tudo isso que nós temos falado, eu queria, já que o tema é para começar, eu queria voltar ao começo com você. Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 25, nos mostra aqui algumas questões sobre isso que estamos falando aqui, quanto a essa percepção que temos de nós mesmos, quanto a essa realidade de quem nós realmente somos. No contexto em que Deus então está criando todas as coisas e dá ao homem a função de dar nome aos animais, e então agora no capítulo 2, versículo 23, Deus entrega ao homem a mulher que ele tira da sua própria costela e forma ali a sua auxiliadora. O texto começa dizendo assim: disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Observe que o termo aqui é em referência ao gênero, é em referência ao sexo. Ela é, sim, diferente dele, mas ao mesmo tempo ela é uma só carne com ele. Então observe como o texto segue dizendo. Irmãos, me perdoem, eu vou precisar ajeitar isso aqui, eu não vou conseguir continuar. Ele folgou aqui, eu vou tentar, agora acho que ele vai, ele está pulando da minha orelha e a coisa está ficando complicada aqui. Acho que agora não cai mais não. Ele vai. Enfim, vamos lá. Voltando aqui, então ele diz que ela é carne, uma só carne com ele. E aí diz assim: o homem e sua mulher
viviam nus e não sentiam vergonha. A ideia aqui é exatamente porque agora eles não são apenas um homem qualquer e uma mulher qualquer, na sua distinção de sexo, mas um pertence ao outro. Eles agora já são uma só carne, como Deus os criou para ser. Eu estou dando uma sorte com esse microfone hoje. De manhã ele falhou total, né? Agora não está, mas ficou enganchado na orelha. Agora ele resolveu saltar da minha orelha. Vamos lá. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Observe essa afirmação, porque agora no capítulo 3, quando ele fala sobre volte os olhos para onde está em negrito, para que a gente possa se adiantar um pouco. Após terem comido do fruto que era proibido, após terem pecado, após o pecado ter entrado no mundo, o que o texto da palavra de Deus nos diz é que os olhos dos dois se abriram. Então eles perceberam que estavam nus. A realidade da nudez dele não mudou. O que mudou foi a percepção. É a maneira como eles agora estavam enxergando. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E observe agora como que Deus passa a ser percebido nessa história. Ouvindo o homem e sua mulher, mais uma vez, sua mulher, não é o homem e a mulher, ok? É o homem e sua mulher. Os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O fato é que após homem e mulher terem pecado, Deus se tornou agora um problema. A santidade de Deus, a pureza do Senhor, passa a ser algo ameaçador para o homem e mulher agora em pecado. Como muitas vezes nós também procedemos e andamos e agimos quando estamos diante dos nossos pecados, mas nós não conseguimos perceber ou reconhecer o pecado que realmente existe em nós, e nós tentamos construir a nossa vida como eles tentaram cobrir agora as vergonhas dele com folhas, mas Deus depois providencia pele de animal para que eles pudessem se cobrir. Nós tentamos também conduzir nossa vida muitas vezes à nossa maneira, e como nos escondemos de Deus, na verdade não é da forma como eles se esconderam, tentando encontrar um arbusto para se esconder, mas tentando ignorar a verdade da palavra de Deus revelada e anunciada para nós. Constantemente, nossos erros se encontram no fato de que muitas vezes nós estamos tentando nos esconder da verdade e da presença de Deus, que é o que de fato nos transforma, tentando justificar a nossa desobediência ou a nossa maneira de andar apenas de acordo como nós bem queremos, realizando outras coisas boas. E aí é uma boa pedida a ideia de fazer o bem, a ideia de fazer coisas boas para o mundo, de transformar a sociedade, de se engajar em movimentos que nos levam a essa ação de visar a vida do próximo, de abençoar a vida do próximo, porque fica legitimado para o nosso coração que a maneira como eu estou andando, mesmo não sendo a maneira que Deus quer que eu ande, ela está sendo escondida por esse arbusto que muitas vezes é exatamente as ações que nós tentamos construir para legitimar, na verdade, algo que a Bíblia chama simplesmente de desobediência. O fato é, a nossa percepção de nós mesmos, a nossa percepção do outro foi afetada quando o pecado entrou no mundo, porque a olhar para o outro como aquilo que faz com que eu realmente me perceba, tornou-se diferente após o pecado. Então eles passam a olhar um para o outro e sentem vergonha de si mesmo.
Cristo resgata em nós a capacidade de poder compreendermos melhor a nós mesmos a partir do momento que nós paramos de olhar para nós e passamos a olhar para o outro, que é imagem e semelhança, resgatado também pela pessoa de Jesus Cristo. Mas eu queria então lembrar a você que isso que Gênesis está nos dizendo aqui é aquilo que Eclesiastes fala, no capítulo 7, versículo 29. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Algumas versões dizem astúcias, e a mesma palavra que está aqui em Eclesiastes é a palavra que o texto de Gênesis capítulo 3 começa usando para se referir exatamente à serpente. A serpente, a mais astuta dos animais que existiam no paraíso, ela então, com a sua sagacidade, tentou homem e mulher para interferir na percepção que o homem tinha de Deus, de si mesmo, do outro e de toda essa criação. O homem foi feito justo, o homem foi feito bom, o homem foi feito por Deus puro, mas fomos nós que nos metemos em muitas astúcias, intrigas. O pecado é todo nosso. Então, nós precisamos fazer e responder a essa pergunta: o que de fato transforma as pessoas? O que é que de fato pode transformar a vida do indivíduo? E aí eu quero voltar com você ao texto que lemos, para que a gente perceba aqui algumas ênfases na questão do próprio indivíduo, como Paulo coloca aqui. Antes então de pensarmos no texto como um todo, precisamos entrar um pouco naquilo que está sendo construído aqui pelo apóstolo. Capítulo 2, as orientações que Paulo dá a Tito para que ele oriente a igreja. Tito é um jovem pastor e Tito não tem assim uma resistência muito forte a ele, à igreja. Tito não tinha tantos problemas de resistência ao ministério dele como Timóteo teve, embora Paulo deixa sempre claro que Tito é fruto do ministério dele. Gálatas capítulo 2, ele esclarece ali que Tito é exatamente alguém que foi fruto do ministério dele, é gentil também, e então talvez de repente por ser fruto do ministério de Paulo, a igreja que Paulo planta ali então o recebe como pastor e não tem tantas resistências assim a ele. Então Paulo orienta Tito no capítulo 2 em relação aos outros. É uma orientação muito mais quanto à vida na igreja, a vida em relação ao corpo de Cristo, a vida em relação a outros discípulos que estão caminhando com Jesus. Mas o capítulo 2, por finalizar, vai fazendo uma transição, quando então ele entra no capítulo 3, ainda falando da relação que nós devemos ter com o outro, certo? Mas agora não apenas do âmbito do corpo de Cristo, não apenas no âmbito dos discípulos do Senhor Jesus. Paulo agora começa a orientar a igreja, a Tito, para que ele oriente a igreja na relação que nós devemos ter com a sociedade civil, na relação que nós devemos ter com o mundo de forma mais ampla e não apenas no nosso reduto, muitas vezes eclesiástico, que nós construímos e que muitas vezes ganha um cara até mesmo de tribo, de coisa fechada ou de coisa assim apenas para um tipo de pessoas. Aí de repente acontece um outro ali, não, aqui é para esse tipo de pessoas. E o que a gente tantas vezes tem tentado desconstruir quando falamos aqui à igreja. Paulo então diz assim no capítulo 3: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Algumas versões traduzem para com a humanidade, porque a ideia de todos os homens aqui é a ideia geral da humanidade e não apenas com cada homem. Inclusive porque Paulo também, algumas outras vezes, vai falar assim, porque Deus deseja que todos sejam salvos, a ideia é humanidade e não cada um. Então é essa mesma ideia que Paulo está construindo aqui em Tito. Então observe, quando Paulo está dizendo que nós devemos ser obedientes, devemos nos sujeitar, devemos estar prontos a fazer o que é bom, de uma forma positiva então, ou seja, você deve fazer de tal forma, ele está falando quanto à sociedade civil, autoridades, governantes. Agora, de uma forma negativa, no não fazer, Paulo diz, não caluniem.
Muitas vezes, quando nós não percebemos que essa verdade ela está sendo usada e aplicada aqui para com a sociedade civil, governantes, que envolve aqui políticos, juízes, autoridades, prefeito, delegado, seja quem for. Quando nós não percebemos que essa orientação está sendo dada quanto ao mundo de forma geral, a gente até acredita que aquelas mensagens que a gente passa de forma caluniosa, ainda que de repente tenha verdades ali contidas, mas a intenção dela é prejudicar ao outro, o nome disso é calúnia. Então, quando chega tempo de eleição, por exemplo, o que nós vimos é que muitas vezes não perceber essa realidade de submissão, sujeição, obediência, evitar a calúnia, parece que não se aplica à vida dos crentes, porque a fofoca corre solta, até mesmo nas nossas práticas de vida. Então o que é que acontece? Fofoca eu estou usando aqui porque há 15 anos atrás, 10 anos atrás, nem vou saber com precisão aqui, mas quando o WhatsApp não era uma coisa assim tão de todos, para que o indivíduo fofocasse, ele tinha o mesmo trabalho que talvez aquele viciado em pornografia há 30, 40 anos ele teria. Para ele acessar o alvo e o objeto do pecado dele, ele teria muito mais trabalho, ele tem que produzir muito mais esforço para realizar aquilo. Logo, você tinha muito menos pessoas nesses vícios ou nessas práticas, como da fofoca. Por quê? Antes, para você fofocar, você precisava ter o trabalho de ir um por um. E às vezes uma fofoca ficava ali muito mais tempo para poder alcançar um número maior, porque o trabalho dos outros também precisava ser desempenhado. Se ele encontrasse alguém que a conversa ali morresse, a fofoca já não se alastrava. Hoje, a fofoca, ela só precisa de um clique. Você vai lá e compartilha. E cada vez facilita mais, que para compartilhar, você agora não precisa fazer assim, basta fazer assim, pum, já foi. Então, a gente vê às vezes as empresas tentando restringir isso. Então você podia compartilhar tantas, agora você não pode compartilhar tantas. Você só pode compartilhar para 5 e tal. É uma tentativa de restrição. Mas o que precisa conter nossas ações pecaminosas não são ações de construir diques e represas para conter pecados que nós não temos controles. Afinal de contas, aquilo que nos controla é a palavra de Deus. E quando ele está dizendo que a gente não deve caluniar, ele está dizendo quanto aos governantes, às autoridades que Deus constituiu na face da terra. Cuidado, dedinho no que toca, né? Porque antes era cuidado, ouvido que ouve, olhinho no que vê, né? Boquinha no que fala. Vamos introduzir, né? Já que a gente vai inovando, cuidado, dedinhos no que digita, cuidado, dedinhos no que compartilha. Não caluniem. Se aplica também ao WhatsApp, a Facebook e a tudo mais. Mas voltando aqui, fecha o parêntese dessa... Quais são os motivos pelos quais Paulo, então, nos apresenta essa maneira de proceder com relação à sociedade, com o outro, com o mundo exterior, aquilo que não sou apenas eu, não apenas a relação que eu tenho comigo mesmo? Paulo diz assim: nós devemos agir assim, irmãos, porque houve um tempo, observe qual é o pressuposto aqui agora, é que hoje já não é mais esse tempo. Hoje já existe uma diferença. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, ou nércios, estúpidos. Houve um tempo em que nós também éramos desobedientes. Não é assim que Paulo fala também aos Efésios? Quando nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados,
éramos filhos da desobediência, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Houve um tempo que nós éramos assim, e veja, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Na verdade, o que nos leva à calúnia, o que nos leva a toda essa má relação com as autoridades, governantes, com tudo que Deus estabeleceu aí, porque nenhuma delas foi estabelecida por qualquer outro, senão pelo próprio Deus. Afinal, cremos na soberania dele. Não somos levados a esse tipo de conduta e de relação exterior, a não ser pelas paixões e pelos prazeres que, como Tiago diz, militam na nossa própria carne. De onde procedem as guerras e contendas que existem e acontecem entre vós? Dos prazeres que militam na vossa carne. Então observe que o motivo pelo qual ele está trazendo aqui é exatamente nossas paixões e prazeres, quando essas nos escravizavam. O tempo é passado. Vivíamos na maldade, na inveja, vivíamos sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. E observe, não estamos tratando aqui do campo agora, corpo de Cristo, é sociedade. Nós não estamos no mundo como discípulos de Jesus para odiar a sociedade, para odiar as autoridades. Nós estamos nesse mundo para sermos odiados por Ele. Porque assim o Senhor Jesus anunciou aos seus discípulos. Se odiaram o mestre de vocês, eles também vão odiar vocês. Por que não vão odiar vocês? Agora, aqueles que são bem-aventurados, aqueles que suportam as perseguições, pelo fato de permanecerem fiéis aos direcionamentos de Jesus Cristo neste mundo. E muitas vezes nós negociamos, quando pensamos que de repente nós podemos perder coisas aqui que não tem necessidade de perder, isso aqui não vai fazer mal a ninguém, e tal. A gente vai negociando, então nós não sofremos perseguição. Mas quando resolvemos caminhar em fidelidade a Jesus, nós sim sofreremos perseguições e seremos odiados pelo mundo, ainda que produzamos todo o bem que nós possamos produzir. Se você produzir todo o bem nessa terra, mas em fidelidade a Jesus Cristo, o resultado não pode ser aplausos. Terá que ser o mesmo resultado de Jesus Cristo: perseguição, sofrimento, morte e rejeição. Essa história de que muitas vezes queremos caminhar morrendo em Cristo, mas no final das contas nós queremos receber os louvores, você está querendo o caminho de Jesus sem o fim que o caminho dele levou ele mesmo. O caminho do discípulo de Jesus passa pela humilhação plena e total, para só depois termos a exaltação, não dos homens, mas aquela que vem de Deus. Se tivermos que ir até o fim, até a morte, nos humilhando, que isso venha sobre nós, se isso reflete a fidelidade que eu e você devemos ter a Jesus Cristo. Então Paulo continua dizendo assim: mas, quando, observe, o tempo foi passado, e ele agora está fazendo essa transição. Quando se manifestaram bondade e amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não pelos atos de justiça praticados ou produzidos, por nós praticados, ele diz, mas devido à sua misericórdia, não é porque nós estávamos tentando transformar o mundo que ele revelou a sua bondade e o seu amor para conosco. Ele revelou sua bondade e amor para conosco pela sua misericórdia. É quando éramos inimigos de Deus, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele olhou para as nossas necessidades e a misericórdia dEle fez Ele revelar seu amor e sua graça para com a nossa vida. E então Ele diz assim: e nos salvou
pelo lavar regenerador, pelo lavar renovador do Espírito Santo. A ideia aqui do termo lavar é o mesmo termo usado quando, nos primeiros séculos, os mortos recebiam um banho, uma lavada, né? Lavagem pode de repente confundir, dos seus corpos para preservar ali um tanto quanto do aroma que pudesse ser suportável para o velório, para toda aquela cerimônia. Então eles eram lavados. E aí a ideia aqui é que eu e você, mortos, não praticando atos de justiça, mas mortos, recebemos o lavar do Espírito Santo. E esse lavar do Espírito Santo, ele é um lavar regenerador. A ideia do termo regeneração aqui é exatamente a ideia de novo nascimento. Essa ação de Deus, e somente de Deus, de fazer com que o pecador passe da morte para a vida espiritual em Cristo Jesus. O lavar do Espírito Santo trouxe para mim a vida, trouxe para você a vida, e só Ele pode fazer isso. Mas ele não termina dizendo que o lavar é regenerador somente. O lavar é regenerador, traz vida, mas o lavar também é renovador. E a ideia de renovação aqui é exatamente esse processo agora continuado, é o processo de santificação, que nós temos e só podemos ter, ainda assim, não pelas nossas capacidades, mas pelo lavar do Espírito Santo sobre nossa vida, que então nos conduz em um processo de santificação contínua na nossa vida. Tanto a obra da salvação, de trazer a vida, como a própria santificação na nossa vida, é uma obra do poder do Espírito Santo de Deus em nós, e não por capacidades que nos sejam inatas, não por capacidades que eu e você tenhamos, mas porque o Espírito de Deus em nós é que nos conduz cada vez mais à imagem e semelhança do seu Filho, como Paulo diz aos Coríntios, de glória em glória Ele vai nos transformando segundo a imagem do seu próprio Filho. Observe então, Romanos capítulo 2, versículo 4, quando Paulo fala sobre a mesma bondade de Deus, ele diz assim: ora, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O lavar regenerador do Espírito nos mostra e nos revela essa bondade e amor de Deus. E enxergar essa bondade e amor de Deus para com a nossa vida é que nos leva a nos arrependermos do pecado que vemos em nossa própria vida, e que antes do lavar do Espírito, nós não tínhamos a capacidade de enxergar, porque isso foi afetado lá no Éden. Isso mudou lá no Éden quando o pecado entrou no mundo. Capítulo 3, versículo 20 ao 24, observe as partes grifadas, para que a gente possa ir um pouco mais rápido. É mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mediante a lei, nós não nos tornamos conscientes do arrependimento que nós precisamos ter. Mediante a lei, nós não somos salvos. Nós conhecemos o pecado, sabemos o que é pecado e sabemos a prática que produzimos. Mas agora, observe, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante fé. Não porque eu e você estamos tentando transformar o mundo. Justiça que vem de fé em Jesus Cristo para todos os que creem. O Tim Keller diz que o Evangelho não se trata a respeito do que você tem que fazer para Deus, mas a respeito do que Deus fez por você. Mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. É preciso crer no que foi realizado, no fato, no ato
da crucificação, no ato em que Jesus realiza então a possibilidade de eu e você recebermos a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo, e não a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E então ainda no grifo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então, para finalizar, queria pontuar algumas coisas aqui, afirmar algumas questões, para que a gente pudesse sair daqui com essa exposição que eu fiz apenas uma parte do capítulo 3 de Tito, mas nós vamos voltar a esse mesmo texto na semana que vem, para tratarmos então sobre os nossos relacionamentos de forma mais específica. Primeiro eu queria afirmar que, na prática, o que de fato transforma pessoas é exatamente reconhecer que você é pecador na história. Na história geral, você é pecador nela. Na sua história em particular, você é o pecador. Observe, toda a expectativa, por melhor que seja, a respeito de tudo que é exterior a nós, a respeito do outro, a respeito das coisas, dos sistemas, das governanças, das políticas, toda a melhor expectativa que eu e você temos, ela só pode ser alcançada quando eu e você olhamos primeiro para a transformação que interiormente nós precisamos ter, e isso só vem da parte de Deus, mediante a ação do Espírito Santo dele. Você é o pecador na história. Quer uma família melhor? Lembre-se, eu sou o pecador aqui nesse negócio. Não é assim que Paulo fala? O apóstolo se identifica como o maior dos pecadores. E muitas vezes, pelas mínimas desavenças que nós podemos ter com o outro, por mais íntimo que ele seja nosso, nós não estamos querendo nos observar aqui como o pecador dessa história. A gente se acha pecador diante de Deus, mas diante do outro não é assim que a gente se posiciona. Então a gente quer que o outro mude, mas a transformação vem primeiro em indivíduos transformados pelo lavar regenerador e renovador do Espírito de Deus. Mas também reconhecer que você precisa de arrependimento. Veja, não é apenas, e apenas aqui não é diminuindo o primeiro passo aqui. Reconhecer é fundamental. Não há arrependimento sem reconhecimento de pecado, ok? Porque se você não observa o pecado que tem, você vai dizer, Senhor, me arrependo. Sabe aquelas orações genéricas que a gente faz? Senhor, perdoa-me pelos meus pecados. Isso é certo, de quais você está falando? Porque não pode haver arrependimento de pecado sem que haja reconhecimento. Não pode haver arrependimento numa relação, pedido de perdão numa relação, quando você sequer consegue observar que os erros que lhe foram anunciados pelo outro são realmente erros. E aí muitas vezes ainda não era essa a minha questão, não era essa a minha intenção, mas você não consegue perceber que assim, errou, acabou. Então, arrependa-se. No fim das contas, o pecado nos traz muito mais dificuldade de nos relacionarmos conosco do que quando nós simplesmente recebemos essa graça e bondade de Deus, que é o que nos conduz realmente ao arrependimento. Você precisa de arrependimento, e é exatamente observar o que já foi feito por você que vai poder levar você a esse arrependimento. Entenda, em terceiro lugar, que não são acusações que te levam então a esse arrependimento, mas a bondade e a misericórdia de Deus. Acusações levam você a ter peso de consciência, mas não arrependimento. A graça, a misericórdia e o amor de Deus revelado no Evangelho nos conduzem ao arrependimento. Em quarto lugar, e por último, o lavar do Espírito nos transforma, trazendo vida e santificação contínua. Não confunda quando tratamos de fé somente, quando tratamos de crer somente, como se
a obra da santificação fosse algo dispensável no pacote da vida cristã. Eu e você somos tão salvos quanto santificados pela fé somente, não por nossas obras. Isso pela fé, não por obras.